Olá, seja muito bem-vinda ao canal Observador de Si. Meu nome é Luciana Lisboa, sou mentora de mulheres no autoconhecimento que leva à espiritualidade. Não tem como, né, gente? Mas hoje eu vim aqui falar sobre um assunto com você que eu achei muito interessante. Lá no nosso curso Ho'oponopono e o Cristão, nós temos uma comunidade no grupo de WhatsApp, onde eu vou conduzindo as alunas de acordo com a demanda delas. Então, a gente vai fazendo as práticas e as limpezas diárias. E essas limpezas, quando eu não estou fazendo nenhum desafio ou quando não tem algo iminente, é relacionado àquilo que a aluna traz para mim. E eu achei muito interessante essa questão, ó, como que eu faço para atrair um marido milionário? Foi a solicitação, a última solicitação que eu recebi nesses últimos dias aqui de carnaval. Eu achei interessante e, é claro, eu dei uma resposta para essa aluna baseado, é claro, em tudo que nós estamos vivendo lá dentro do curso, é autoconhecimento. Todas as minhas alunas, e você que me segue no Instagram, e você que me acompanha aqui no YouTube, vocês sempre vão me ouvir dizer que nós só experimentamos na nossa vida aquilo que nós temos consciência de ser, seja lá em que área for, ou emagrecimento, saúde, relacionamento com a vida financeira, dinheiro, relacionamento com o trabalho, posicionamento profissional e relacionamento com Deus e todo o campo emocional. Então, todos nós só vamos experimentar aquilo que nós temos consciência de ser. Então, dito isso, eu vou compartilhar com você o passo a passo de como que você vai fazer, se for interessante para você, para que você manifeste um marido milionário. Lembrando que é muito importante, assim como toda e qualquer ferramenta de autoconhecimento, lá dentro a gente utiliza o Ho'oponopono para limpar memórias tóxicas relacionadas a relacionamento, a dinheiro também. Então, lembrando que ferramentas são apenas ferramentas. Eu preciso trabalhar o meu campo emocional, porque o saber não é suficiente para manifestar. Até mesmo porque todos nós já estamos manifestando. Só que a maioria das vezes, e nem sempre, nem é a maioria das vezes não, já vou fazer a correção aqui. Nós manifestamos coisas o tempo todo e às vezes uma coisa que a gente manifesta que não tá legal, a gente coloca como, eu não consigo, eu quero manifestar XPTO pra minha vida, porque a partir daí eu vou ser feliz. E eu sinto muito em informar, e por que eu sinto muito? Porque eu não gostei dessa informação quando me informaram, quando as minhas mentoras e os meus mentores me informaram que primeiro eu precisaria ser feliz para depois atrair aquilo que eu queria. Primeiro eu precisaria ser rica para depois atrair riqueza. Primeiro eu precisaria ser próspera para depois atrair prosperidade. Então eu sinto muito em lhe informar, enquanto você não ser, você vai manifestar, vai continuar manifestando uma pessoa tentando ser. Isso não significa que a sua manifestação esteja falhando, porque Deus, a vida, o universo vai responder exatamente aquilo que está correspondente com a sua frequência emanada ao universo. Se o objeto do seu desejo estiver em uma frequência maior do que a sua, você vai tentar e não vai conseguir. Agora, se você conseguir, através da lei do pêndulo, a gente consegue fazer isso. Através do Ho'oponopono, acolhendo as emoções, a gente também consegue fazer isso. E através de alguns arquétipos, que também é uma ferramenta de autoconhecimento, a gente consegue fazer isso. Mas enquanto você não elevar a sua frequência até lá, e nem é você que eleva a sua frequência até lá, você vai simplesmente... E vai dar no mesmo, a matemática aí vai dar a mesma soma, é igual 2 mais 2 é 4, mais 1,5 mais 2,5 também é 4. Você vai trazer a consciência em frequência desse objeto de desejo para baixo de você, tem que ficar menor do que você. Nós não manifestamos nada que seja grande para nós. Se você vê aí quem já faturou milhões no digital, tá lá, é normal vender todos os dias. Quem tá dentro de um relacionamento onde a mulher exerce bastante da sua energia feminina e o homem exerce bastante ali da sua energia masculina e eles estão vivendo uma vida conjugal equilibrada e harmoniosa, você vai conversar com eles, para eles é normal. O que você precisa fazer para alcançar esse estado de consciência de ser dentro do seu casamento? Você vai ouvir a pessoa dizer assim, nada, a gente só vive dessa forma. Então, para atrair esse marido milionário, que foi a solicitação de uma das alunas, olha só o que ela mandou para mim. Oi, Luciana, tudo bem? Menina, como eu faço para encontrar um marido milionário? Nem foi atrair, foi para encontrar. E a minha resposta para ela foi primeiro perguntar para quê?
O que você quer experimentar com esse marido milionário? Porque talvez a gente pensa que quer, mas não quer. E sobre isso eu vou falar mais no final do vídeo. Mas agora eu vou falar com você, eu vou compartilhar com você como que você faz para atrair um marido milionário. Lembrando que você está diante de uma mulher que atraiu vários relacionamentos com homens milionários e que tem um marido milionário também, tá? Então eu vou falar de algo que eu passei por, de um caminho que eu trilhei, um passo a passo que eu usei. Primeiro ponto de tudo, eu não queria me relacionar mais com ninguém por conta de alguns traumas que eu havia vivido ali dentro do pilar de relacionamento. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, mas em outros vídeos aí eu tenho compartilhado um pouco com você em relação a isso, inclusive nas lives, tá? Mas como que eu fiz? Eu nunca me diminuí diante de cenário que representasse uma figura masculina para mim. É claro que isso envolve algumas crenças. Eu atrair maridos milionários, relacionamentos milionários, mas nem por isso eu atrair uma vida milionária para mim. Mas diante de todos esses relacionamentos, eu vou dizer como foi a experiência com cada um. É claro, dentro daquilo que eu puder dizer, né? Porque senão acaba entrando também naquilo que é a vida particular deles. E se eu falar muito, é capaz de você até saber quem é. É claro, eu sou casada hoje, eu sou casada há 9 anos, quase 10 anos de relacionamento. Vivo muito feliz. Eu costumo dizer que eu agradeço a Deus e que eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade, por ter me dado a oportunidade de me permitir experimentar o que eu estou experimentando hoje no pilar conjugal, dentro do meu relacionamento. Sou muito feliz, sou muito honrada, também sou coroa na cabeça do meu marido, onde eu busco todas as formas de estar honrando o meu marido dentro da minha casa e dentro da minha vida e ali no nosso relacionamento. Quem me conhece mais intimamente sempre me vê, me ouve e me vê dizer o seguinte: o meu marido é o sacerdote do meu lar. E eu, enquanto coroa sobre a cabeça do meu marido, eu sempre honro o meu marido. Você nunca vai me ouvir e nunca vai me ver sentar em uma mesa que alguém esteja falando mal do meu marido, seja lá o que for. Ou eu me levanto, ou eu me levanto, ou eu me calo, mas eu não entro em concordância com quem está dizendo seu marido é desorganizado, seu marido é isso, seu marido é mulherengo, seu marido já foi isso, seu marido já foi aquilo. Ou eu me levanto da mesa, ou eu me calo ali. Se for uma questão que não der para me levantar, eu não levanto, mas fico calada, eu não entro em concordância. E muito pelo contrário, eu começo a honrar o meu marido, trazendo honra, não inventando coisas em relação a ele. Ah, Luciane, como que você fez para você chegar a esse nível de consciência? Foi treinando a minha mente, tá? Eu treinei a minha mente até que criasse essa rede neural dentro de mim, até que isso ficasse bem claro dentro de mim, até que esse aprendizado se tornasse algo palpável, real, manifesto sobre a minha vida. Então, diante de situações desafiadoras que a gente vivia, eu não me moldava com aquilo, eu não me identificava com aquilo e lembrava, eu tenho o melhor marido do mundo e o meu marido é o sacerdote do meu lar. Independente dos resultados, independente do que estivesse acontecendo. Antes de experimentar esse lugar que eu estou experimentando hoje, porque eu já passei muito perrengue dentro do relacionamento e dentro desse relacionamento também. Então eu consegui atrair maridos e relacionamentos milionários dessa seguinte forma que eu vou compartilhar com você aqui. E aí quando eu falei maridos aqui me soou um pouco desconfortável. É claro, eu já tive relacionamentos sérios e douradouros aí. Então tá, Luciana, como que eu faço para encontrar, para atrair, para manifestar esse marido milionário? Ah, Luciana, e eu que já sou casada. Serve para quem já tem o seu marido, serve para quem quer encontrar um relacionamento e serve para qualquer coisa e qualquer área na vida que eu vou te falar aqui. Primeiro você vai trazer para si a consciência de ser. E para isso você vai anotar no papel as qualidades que você quer desse marido. Em seguida, você vai entrar para o campo de visualização, mas você não vai para o campo de visualização para atrair esse marido, para manifestar. Você vai para esse campo de visualização usando os 5 sentidos, de preferência à noite, quando você estiver entrando em estado delta, estado teta, que é aquele momento que está cochilando, e vai vivenciar essas qualidades que você colocou nesse papel em relação a esse marido e essas sensações, essas experiências que você vai viver dia a dia dentro desse relacionamento, porque não adianta atrair um marido milionário e viver uma vida miserável. Inclusive é sobre isso que eu vou falar mais no final do vídeo, porque eu cheguei a atrair, sim, relacionamentos milionários e vivia uma vida miserável em vários aspectos da minha vida, onde o dinheiro
dinheiro deixou de ter valor. A única coisa que eu queria era ter a minha liberdade. Voltando à nossa técnica aqui. Antes de você utilizar qualquer técnica na sua vida, primeiro cuide do seu campo emocional, porque se você não cuidar do seu campo emocional, você vai fazer todo esse movimento, aí no outro dia vai abrir o olho e vai dizer, ai, eu queria tanto esse marido, vai continuar vibrando na falta. Então, quando a gente cuida do campo emocional, a gente começa a dominar sobre as emoções e os estímulos lá de fora deixam de ter poder sobre a gente. Ah, mas cadê? Se alguém chegar perguntando, por exemplo, mas cadê esse marido que você está cocriando? Você vai dizer assim, ah, não quero falar sobre isso agora, mas não vai se importar com isso. A única coisa que vai te importar e que você já importou para dentro de você são as características que esse casamento, que esse relacionamento tem para você e a sensação que você tem lá dentro. E para que você torne isso real na sua vida, você precisa treinar a sua mente para que essa memória fique viva dentro de você. Porque todos nós, sem exceção, só vivemos do passado. Eu tô um pouco gripada, eu tô aqui fungando. Todos nós só vivemos do passado. E que passado é esse? Aquilo que eu pensei ontem é a minha manifestação de hoje. Aquilo que eu pensei há poucos instantes atrás é a minha manifestação de agora. Porque a manifestação, ela acontece, ela está acontecendo. Enquanto a gente está vivo, a gente está manifestando. Só que às vezes a gente fica olhando para o que a gente não quer. E é claro que quanto mais a gente sustenta aquilo que a gente não quer, é mais disso que vem. Então esse exercício, essa técnica vai fazer com que você sustente aquilo que você quer experimentar. Então, quais são as características desse homem? Lembrando que serve para você que é casada e lembrando que serve para você que quer ter um relacionamento. Sair desse campo aí de repetição de ciclos, onde está vivendo um desafio aí no pilar conjugal. E aí você vai trazer essa visualização nesse momento de estado delta, estado teta, que é esse momento do cochilo, que pode ser quando você vai dormir ou na hora que você vai acordar. Eu, Luciana, gosto de, na hora que eu vou dormir, eu entro dentro do mundinho encantado da Luciana e vivo bastante lá dentro. Daí a pouco eu já tô sentindo aquela emoção e durmo. O meu cérebro, o meu inconsciente, não existe inconsciente, tá? Mas o meu inconsciente não sabe se aquilo foi uma experiência real ou se foi só imaginação. Porque o observador de si mesmo estava observando, colocando toda a sua atenção lá, usando os 5 sentidos. Então, qual o cheiro que tem esse homem? Qual o cheiro que tem quando você encosta perto dele? Qual o cheiro que tem o ambiente que você está presente com ele? Aqui atrás fica o meu quarto. E eu costumo dizer que o meu quarto ele tem um cheiro diferente. Eu não uso muitos cheirinhos, eu gosto de usar muitos cheirinhos na casa. Mas o quarto ele tem o nosso cheiro. É um cheiro suave, é um cheiro leve, é um cheiro agradável. É um lugar onde a gente gosta de ficar. Mas se você não tem isso ainda, você vai começar a buscar nas suas memórias qual o cheiro que você gostaria de experimentar dentro desse contexto, nessa cena, nesse recorte da tua vida. Isso precisa ficar claro para você. Por que precisa ficar claro para você? Porque você precisa ficar lembrando, eu não posso tirar isso da minha cabeça porque minha atenção tem que ficar lá. Porque precisa soltar para poder manifestar. Porque senão não colapsa a função de onda e a gente não materializa. Se a gente ficar lá olhando, cadê, não materializa. A gente vive pela fé. E o que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Então você vai cultivar essa certeza dentro de você. Ah, Luciana, como que eu vou saber que tá dando certo? Você não vai duvidar. Independente do que aconteça no seu dia a dia, você não vai duvidar. E como que eu faço, Luciana, para potencializar essa técnica no estado teta, que é no momento que eu cochilo, no estado teta, delta, que você falou aí, no momento que eu cochilo usando os 5 sentidos. Você vai visualizar como que é esse homem, como que é essa experiência, porque às vezes a gente pode usar isso em relação a uma pessoa específica, e eu já usei isso em relação a uma pessoa específica, mas eu vou deixar esse tema para um outro vídeo, como manifestar uma pessoa específica. É aquela pessoa que eu quero, mas eu sei que eu não tenho poder sobre o livre-arbítrio do outro, não posso agir dessa forma. Como que eu faço? Vamos deixar para o próximo vídeo, né? Mas continuando aqui, como que eu vou potencializar essa minha visualização? Porque visualização vazia só causa ansiedade. É onde eu sei, eu quero, é esse tipo de marido que eu quero, meu Deus, cadê? Isso aqui não é visualização, não. Isso aqui é preocupação e vibrando na falta. É acreditando tanto que não tem, que fica perguntando para Deus o tempo todo, cadê? Isso aí é falta. Quando a gente acredita que tem, a gente não pergunta cadê. A gente só fala assim, eu não sei como, mas eu tenho certeza que eu encontro.
Eu encontro e é hoje. E declara todo o seu dia. Porque só existe o hoje. Porque só existe o agora. Quando isso virar uma verdade dentro de você, aí sim. A fé nisso estiver dentro de você, quando você aceitar isso, aí sim você manifesta. Por isso que a manifestação é no agora. Porque pense aí, e eu vou te falar dos 5 sentidos, pense aí, aquilo que você não quer experimentar, você acredita tanto que vai experimentar, que você busca formas de não experimentar, porque você acredita tanto que vai experimentar. E acaba acontecendo, eu não falei, Luciana, é sempre assim, eu ouço bastante, esse é sempre assim, eu não falei, Luciana, se eu não tivesse me prevenido, se eu não tivesse me preparado, eu te digo, se você não tivesse prevenido, se você não tivesse preparado, isso não teria acontecido. Porque só acontece na nossa vida aquilo que a gente suporta. Se você preveniu e se você preparou, é como se você estivesse dizendo assim para Deus, manda, tô pronta. E hoje você vai mandar para Deus, manda, tô pronta, se prevenindo, se preparando para receber esse marido milionário. Usando os 5 sentidos dentro da tua visualização. Primeiro, deixe claro em um papel qual a experiência que você quer experimentar. Porque a partir de agora você vai entrar dentro desse arquétipo de uma mulher que está dentro de um relacionamento. Agora coloca aí as características. É apenas milionário? Talvez não seja suficiente. Tá com essas características no papel? Perfeito. Tome cuidado para essas características não ferir princípios e valores teus. Aquilo que é importante para você, para depois não se tornar um peso na tua vida. Por exemplo, um dos meus valores muito grande, que está acima do conjugal, porque o conjugal é muito importante para mim, está acima de filhos, está acima de família, o conjugal é importante para a Luciana. Para minha cunhada, por exemplo, não é o conjugal que é importante para ela, o que é importante é a família. Não é os filhos que é importante para ela, é a família. Quem tá certo e quem tá errado, cada um com o seu certo e com o seu errado, porque cada um é quem carrega a sua vida. Você vai colocar aí o que é importante para você, porque quem vai viver essa vida é você. Não adianta ser certo e bonitinho diante da sociedade na qual você está inserida e ser um peso sobre a tua vida. Isso não é viver. Continua sendo prisão e o espírito é livre. Agora, coloque essas características aí no papel, tomando cuidado para não desonrar aí com seus valores, com aquilo que é importante para você, porque é isso que dá ânimo, é isso que dá movimento à vida, porque está conectado com a alma de cada pessoa, tá? E cada um de nós temos o nosso jeito peculiar de viver a vida e de experienciar. Tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de peixe, e é cada um respeitar o valor um do outro. Então, dentro desse contexto aí, eu arrumei aí um desses milionários, ele queria simplesmente que eu fizesse tudo do jeito dele. Não dei conta, tchau e bênção, porque mais importante pra mim é a minha liberdade. Quem é esse milionário na fila do pão diante de mim? Oh. E isso é um ponto muito importante, você nunca diminuir. Eu não tô falando sobre ser arrogante e nem sobre desrespeitar e nem sobre não ser submissa, porque é importante ser submissa, tá? Então vamos voltar pra técnica, porque eu dou vontade aqui de te colocar todo o contexto para que você consiga, de fato, realizar. Chega de técnicas vazias, chega de tentar e não conseguir. Vamos fazer esse negócio acontecer? Você vai manifestar. E eu quero saber aqui nos comentários quem vai fazer. Quero saber aqui nos comentários, faz. Depois você volta aqui e vem me contar. Mas não fique cavando a terra para ver se a semente está brotando, não. Dê o tempo necessário para essa sinapse neural acontecer na tua mente, para que isso fique firme dentro de você. Então, na hora que você estiver entrando aí nesse estado delta, teta, que é o momento de cochilo, você já tem aí no seu papel, correto? Agora você vai usar os 5 sentidos, o cheiro desse homem, o cheiro desse ambiente e o cheiro que você tem e a sensação que ele tem ao te cheirar, tá? Agora você vai usar a audição também, primeiro sentir, agora a audição. Então, dentro da audição, você vai ouvir o que ele fala e vai falar com ele. Já estamos usando aqui também a comunicação. O que você está ouvindo? O que você está respondendo para ele? Agora você vai olhar para esse ambiente que vocês dois estão vivendo essa experiência compartilhada. Como você, não é como ele se sente não, porque a experiência dele é de responsabilidade dele. É uma experiência compartilhada e dentro de uma experiência compartilhada, cada um experimenta o que tem consciência de ser. Ninguém tem poder de fazer o outro me amar, me fazer feliz, me deixar alegre. A única coisa que você vai entrar aí é no me, ele me.
fez raiva, ele não me, e o pau quebra. Não é deste lugar não, tá? É de um lugar de muita consciência, de pés no chão, de fato. Então você vai ouvir, você vai falar, você vai cheirar, você vai tocar. Qual a sensação? Qual a sensação de uma noite de amor bem elaborada, bem executada, bem feita com esse relacionamento, com esse homem que você quer experimentar? Serve pra você que é casada também, tá? Ai, Luciana, mas é porque o meu marido para, eu não quero saber de vida ruim sua, não. Para de contar a história que você não quer experimentar. Não quero saber. Conta pra mim apenas a história que você quer experimentar. Como que você tem o bichinho do bem e o bichinho do mal? E começa a alimentar o bichinho do mal, e quer que o bichinho do bem cresça. Pelo amor de Deus, alimente na tua mente, com a tua comunicação, com os teus pensamentos, com a tua alma, aquilo que você quer viver. É possível sim, ou você acha que você veio com defeito? Só se Deus não fosse perfeito em criar algo que não tem a perfeição dele enquanto imagem e semelhança, correto? Então vamos usar aí os 5 sentidos nesse momento para poder, e guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Independente do que você vê lá fora, guarda no teu coração. Se alguém disser pra você assim, fica aí sonhando, você vai ficar quieta. Não se defenda, não. Porque essa pessoa vai experimentar o que tá dentro dela. Agora, você que tá no seu processo. É você. E aí, olha só. Hoje, quando eu passo diante das que zombaram de mim em relação a toda essa história de manifestação, de cocriação, de lei da atração, porque eu entrei de cabeça dentro disso, eu vejo pessoas aí falando, isso não funciona, aquilo não funciona, entra aqui e sai acolá, eu vou fazendo. Eu faço visualização, a visualização positiva não funciona, é tóxico, eu faço. E quando eu comecei a fazer, eu não tava vivendo a vida que eu tô vivendo, não. Eu tava ferrada em todas as áreas da minha vida. Dá certo ou dá errado? Pra mim deu certo, porque eu não fiquei dando ouvido aos bola murcha, não. Se vem um bola murcha tentar murchar minha bola também, eu levanto daquela mesa. Eu não sento na mesa daqueles que escarnecem do Senhor. Luciana, e quem é o Senhor? Aquele que habita em mim. Fica falando pra mim que eu não sou capaz, que eu não consigo. Eu vou ouvir a voz de quem me criou. Eu sou capaz sim, eu consigo sim. E siga adiante. Igualzinho o cavalo de Napoleão. É Napoleão? Cagando e andando para o que estão falando. Mas que eu faço aquilo que é necessário fazer para que eu experimente aquilo que eu quero experimentar, eu faço. E se você fizer, vai dar certo na tua vida também. Então, você vai fazer essa visualização à noite. Se você quiser, você leia, tá? Se você quiser, você leia. Eu fiz a minha carta, eu fiz o meu mural. Enquanto eu fiz, estava lá, não estava nada acontecendo. Hoje eu estou vivendo exatamente tudo que eu coloquei na carta, tudo que eu visualizei, tudo que um dia eu sonhei. E detalhe, já estou sonhando com outras coisas que já quero manifestar aqui no meu campo. Por quê? A vida está acontecendo agora. Então, enquanto se está vivo, viva, e que seja vida abundante, de acordo com a promessa de Deus, e que seja de acordo com a vontade de Deus também, uma vida boa, perfeita e agradável. Estou vivendo como Deus quer, Luciana. Tá bom não, mas tá como Deus quer. Oi? E Deus deseja algo de ruim pro seu filho? Até parece, né? Porque ele pegou um outro dia e deu para salvar o mundo. É algo que, se você perguntar para Jesus como que funcionou, ele vai te explicar. Não é bem assim como ensinaram, não. Então, tem muito aprendizado na nossa cabeça que a gente pensa que é verdade e que nunca questiona. Questione, pergunte ao Espírito Santo, ele vai te responder. E em relação a essa questão de manifestar esse marido, eu disse que mais no final do vídeo eu ia compartilhar com você. É isso mesmo que você quer, um marido milionário? Preste atenção nos seus pedidos, porque talvez você queira viver uma vida com leveza, uma vida com tranquilidade, uma vida com dignidade, uma vida onde você é valorizada. E isso não é esse marido milionário que vai te proporcionar. É você mesmo através das tuas escolhas. É você que vai escolher com quem você vai se relacionar. Vem qualquer um, bate o dedo, tá tão na carência que, ele falou comigo, ele quer eu. De vez em quando apaixona e se lança nessa paixão. Eu já estive apaixonada antes de estar casada e a pessoa queria e eu disse não pra mim. Eu não quero, porque não está alinhado com aquilo que é importante pra mim. Depois que eu chegar lá eu conserto ele. Aqui, ó, mas gente,
Eu vou só reinar. Então, recapitulando tudo, eu preciso estar acima disso. Isso precisa parar de ser grande para mim, precisa ficar abaixo. Acima de mim, só Deus. Abaixo de mim, acima de mim, só Deus. Igual comigo, todos os meus irmãos. E abaixo de mim, todos os meus sonhos e todos os meus problemas, tá? Todos os meus sonhos, todos os meus problemas estão abaixo de mim, porque eu consigo dominar sobre e tomar decisões assertivas para ter resultados que são agradáveis e não desafiadores. Então, eu preciso estar acima de tudo. Acima de mim, só Deus. É igual comigo, todos os meus irmãos, os que eu gosto, os que eu não gosto, todo mundo, igual comigo, assim como igual com Cristo. Abaixo de mim, sonhos, metas, objetivos e problemas e desafios, tá? Tudo abaixo, tá? Primeiro ponto. Preciso ser maior do que isso que eu quero experimentar para que entre em frequência comigo e eu possa experimentar. A gente só experimenta aquilo que tem consciência de ser. E a nossa consciência de ser vem do saber, que é aquela certeza. A gente só faz aquilo que sabe. A gente só espera aquilo que a gente tem certeza. E a gente tem certeza naquilo que a gente sabe que sabe. Então, é exercitando a fé dentro de nós. Sinais é quando a gente para de questionar, quando a gente para de duvidar. É o sinal de que a gente já aceitou dentro da gente isso como verdade. Aí a gente espera com paciência e não precisa esperar tanto. É igual fala lá em Abacuque 2:2. Ah, o tempo virá. Vai demorar? Mas pode não demorar, porque depende da nossa consciência, tudo está acontecendo no aqui e agora. Como que eu faço para trazer essa consciência de ser para a minha vida? Usando os 5 sentidos dentro de uma visualização positiva alinhada com isso que eu quero experimentar, que eu vou deixar ali no papel para mim. Então, é como se você fosse atuar dentro de uma novela mesmo. Você vai colocar lá como se comporta, como pensa, o que fala essa mulher que já é realizada dentro desse contexto, essa mulher que já tem esse marido milionário. Independente se você é solteira, independente se você é casada, não importa. Você vai experimentar desse marido milionário, apesar de que talvez não seja isso que você queira, ter um marido milionário, mas é a experiência que você quer experimentar que precisa estar clara dentro de você. É a experiência que você quer experimentar que você precisa guardar na tua mente, frequentar várias vezes na tua mente e guardar no teu coração enquanto emoção. Porque eu disse que no final do vídeo eu ia compartilhar com você. Então teve um relacionamento em que o cara, ele era bem milionário, ele me dava tudo que eu queria. Foi lá em Portugal, era ouro, era joias, era bolsa de marca, nem conhecia, mas eu tinha. Era lugares luxuosos, era toda aquela mordomia dentro daquele contexto de vida, enquanto o que o dinheiro pode proporcionar. Era jantares em castelos, era esbanjar mesmo dinheiro. Então, dinheiro não era o problema. O problema era que eu estava infeliz dentro desse relacionamento. Ele quase que me apresentava como troféu o tempo todo, então eu tinha que estar sempre do jeito que ele queria que eu estivesse. Chegou um tempo que eu olhei para aquilo e me valorizei, falei, não, aqui não. Saí, deixei tudo, absolutamente tudo para trás, porque eu precisava respirar, eu precisava viver o meu valor, eu estava começando a ficar depressiva. Então, veste o vestido vermelho, hoje nós vamos em tal lugar, põe tal maquiagem, hoje o cabelo é assim, usa tal joia, nananã. E eu amo a liberdade, então não valeu a pena para mim aquele relacionamento milionário. O outro queria casar para ontem, e que a mulher tem que ser assim, que a mulher tem que ser assado. Me deixava livre, só que não. Então, e outra, não era, ele me deixava livre. Só que eu me sentia presa a ele, porque o que eu queria ele não me proporcionava. Eu gosto de uma boa pegada. Eu não gosto daquela relação sexual de muito... me joga na parede, me chama de lagartixa, praticamente isso. Então, é a forma de dizer, mas eu gosto de uma pegada, eu gosto de uma coisa quente, sabe? E de beijos assim também. Ele não gostava de beijar. Então, aquela relação seca. E eu olhei bem pra minha vida e falei, é a isso aqui que eu vou me entregar o resto dos meus dias? Ele se importava muito, muito com o prazer dele. É como se ele pagasse por isso. Eu falei, quer pagar por isso, vai pra rua. Comigo, não. Pra dentro de um relacionamento, pra me chamar de esposa. Mas você não quer casar, ele é tão bonzinho, além disso, né? Eu não acredito não, Charlene. E o Jared, que tem carro, que tem dinheiro. Pois pode escrever. Eu não quis estar dentro daquele relacionamento. Era bonito, era agradável, era boa pessoa, mas não tinha a pegada que eu queria. Pra que eu ia ficar ali dentro? Pra me sentir mal e depois ficar desejando ter aquela pega, porque o que eu queria era isso. Já pensou?
se eu tivesse ficado dentro desse relacionamento, aí o cara pensa bastante nele, e eu não tô falando que isso é um defeito, talvez ele nem percebia isso, mas eu sentia falta. E não há dinheiro que pague um bem-estar dentro de uma vida conjugal e uma vida sexual bem alinhada e harmoniosa. Nada paga, tá? Então, pra mim era importante, escorpião, né, gente? Pra mim era importante esse ar de mistério, esse envolvimento, essa força ali, uma pegada boa, pra mim é importante. Então, eu não compensou pra mim, eu caí fora. Então, depois veio um outro e ele ficava o tempo todo, era um mais novo, né? Porque eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. E ele ficava o tempo todo, você dá sorte de estar comigo. Nossa, me desvalorizando o tempo todo. Eu falei, quer saber? Vai arrumar um prego pra tu chupar. E vazei fora também. Nesse relacionamento, eu entrei dentro desse relacionamento querendo ser a mãe, querendo ser a salvadora. Encontrei uma pessoa que era uma pessoa que batalhava muito e que estava com muitos problemas. E, nossa, a Santa Luciana, a salvadora, agora vai te ajudar. Primeiro queria salvar ele, né? Levando ele para dentro de uma religião. Depois queria salvar ele de todas as coisas que ele estava experimentando, que por escolha, consciente ou inconsciente, porque não ficou prestando atenção, estava experimentando. Aí eu já cheguei querendo organizar a vida dele. A minha toda desorganizada, né? Aí já cheguei querendo organizar a dele. E comecei a experimentar bastante conflitos ali. Foi nessa época que eu morava dentro daquele quarto, onde não podia chover. Se ficasse nublado igual tá agora, a gente já começava a colocar as coisas pra cima e colocar bastante tapete para poder conseguir ir no banheiro à noite sem ser nadando, né? Porque entrava água, bastante água dentro da casa. A casa não era nossa, era uma casa alugada. A gente não tinha móveis nenhum. E o guarda-roupa nosso foi as araras que eu peguei da fábrica, porque eu já era empresária nessa época, eu já tinha fábrica, eu já tinha meu carro, eu já tinha essa casa aqui não finalizada, mas já tinha. E por que a gente não finalizou e veio pra cá? Gente, tá vendo? Consciência de ser. Eu achava que eu precisava arrumar um monte de coisa antes de experimentar o que eu tô experimentando hoje. Consciência de ser conta muito. Não adianta você ter e não saber usar, não saber olhar. E se a gente não cuidar do campo emocional, a gente perde a visão, tá? Então foi por isso que eu fiz essas perguntas lá para minha aluna. O que de fato você quer experimentar? Porque é isso que é importante. O marido milionário vai ser só consequência. O que você quer experimentar? Tem também uma outra questão onde eu me relacionei com a pessoa, foram poucos meses, media tudo o tempo todo. Ah, não vai gastar com isso, não vai gastar com isso. Era um milionário miserável, falso. Tinha o dinheiro, mas era como se não pudesse usar. E experimentei um pouco disso com meu marido também. Tinha, mas era como se não tivesse permissão de usar. Vivia mal, dormia mal, comia mal, porque parece que não podia. É claro que depois de 6 meses de casado, eu vim para o autoconhecimento, olhei para o que eu tinha. Enquanto isso, ao invés de eu vir construir minha casa, eu cheguei a pegar do meu dinheiro e construir a casa na terra dele. Reformar uma casa na terra dele. Do tanto que eu não olhava para mim. Do tanto que para mim era mais importante eu ser aquela que salvava e que fazia para os outros do que para mim. Então, por isso que é importante cuidar do campo emocional primeiro. Tá? Para depois entrar para este lugar de fazer técnicas em relação ao que você quer experimentar. Porque se você atrair esse tipo de relacionamento e não suportar viver, sua vida vai virar um inferno. É isso que você quer? O que você quer experimentar? Isso é que precisa ser pautado aí dentro das suas visualizações. O restante vai ser consequência, mas não vai dominar sobre você. Vai ser compartilhado entre você e esse seu companheiro aí, tá bom? Gratidão pelo teu tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, deixa aqui o seu gostei ou o seu não gostei e me conta aqui nos comentários qual a sua visão em relação a tudo que foi compartilhado aqui, inclusive em relação à técnica. Você acredita que lei da atração funciona ou não?